Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Boletim das Eleições Especial da 20ª Legislatura. Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos. Queremos saber quem são, o que pensam, o que esperam dos mandatos e a expectativa política para o ano que vem. Eu recebo agora o deputado reeleito para o 8º mandato, Alencar da Silveira Júnior, do PDT. Alencar da Silveira é jornalista, radialista, foi repórter esportivo, político e apresentador. Começou a carreira como vereador de Belo Horizonte, atuou na Câmara Municipal por 2 mandatos. Presidiu a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE, instituição em que é membro fundador e preside o Conselho Fiscal. Foi segundo e terceiro secretário da mesa diretora da Assembleia em legislaturas anteriores e nesta 19ª é terceiro vice-presidente. Seja bem-vindo, deputado. Prazer em revê-lo e parabéns pela reeleição. Muito obrigado. Deputado, como é que foi essa campanha? 60.283 votos. O senhor que já tem essa trajetória toda na política, começou aqui na Câmara e aqui na Assembleia, essa história toda. Como é que o senhor vê essa evolução das campanhas políticas? A campanha que mudou um pouquinho. Campanha diferente, uma campanha, eu acho que foi uma campanha de serviço prestado. Uma campanha que a gente pode falar que foi o reconhecimento de um trabalho que começou lá atrás, há 34 anos, quando a gente começou na vida pública, em 1988, e teve esse reconhecimento. Eu entendo que a trajetória toda que nós temos todos esses anos, os 10 mandatos consecutivos que a gente tem, 2 de vereador aqui em Belo Horizonte, os 7 mandatos aqui dentro, que proporcionou essa votação. Uma votação que, nas cidades onde a gente tem trabalho, não teve aquela votação, chegou agora na cidade e teve esses votos. Então foi o reconhecimento de um trabalho. Eu acho que para ter voto tem que ter trabalho, sempre falo isso, e a gratidão da população que foi a consequência do voto. Então, uma eleição muito atípica, uma eleição que todo mundo preocupou com a linha presidencial, nós vamos votar no Lula ou vamos votar no Bolsonaro, ficou muito ali naquilo. O seu partido está com o Lula, polarizou. Lula ou Bolsonaro. E eu quero ainda lembrar que o PDT, por exemplo, nós não tivemos os votos que nós tínhamos no passado, os votos de legenda. Nosso voto de legenda caiu, o próprio voto do Ciro, porque o pessoal falou assim, nós não vamos votar no Ciro, vamos votar no Lula, por exemplo, porque o Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno, ou então nós vamos votar no Bolsonaro, porque o Lula pode ganhar no primeiro turno. E essa foi essa eleição que eu vi nesse decorrer. Fiz a minha campanha, uma campanha que tive a oportunidade de rever os amigos, de ter uma votação consolidada na cidade de Itabirito, na cidade do Cerro, onde a gente tem trabalho, onde a gente mostrou o seguinte: para ter voto em Itabirito tem que ter trabalho. Itabirito sabe votar no candidato da cidade, na própria cidade do Cerro, onde os paraquedistas chegam e tentam buscar os votos. Então, onde a gente esteve ali, Santa Rita do Sapucaí, na própria cidade de Ouro Preto, isso foi o diferencial. Todas as cidades onde a gente tem trabalho, a gente teve voto. Foi um dos votos que eu consegui nessa eleição, por ter esse trabalho, esse atendimento que a gente tem diário. Um atendimento num mandato diferenciado, um mandato que nós não tivemos a oportunidade de estar presente por causa da pandemia, mas tivemos presente nas leis que nós fizemos, nos projetos que nós apresentamos e na assistência que nós demos a toda a população naquela hora. E eu acredito que o senhor, que já tem tanta experiência na política, deva ver essa mudança, né, da forma de fazer política, as redes sociais, a própria comunicação, mudou tudo, né, deputado? Mudou tudo. Você vai ver o seguinte: nós temos um companheiro aqui que pega o helicóptero dele e ele gasta a campanha toda, o recurso de campanha dele na querosene do helicóptero. Em compensação, nós tivemos um candidato aqui que com um cliquezinho só andou todo o estado. Então foi o diferencial. A rede social e as propostas que vieram na rede social, junto à internet, a meninada que chegou agora, a meninada que está vendo hoje no telefone, isso mostrou.
e eu entendo que vai mudar a cada dia. Agora, não basta só colocar o que tem que fazer, ou nós vamos fazer isso, ou criticar aquilo. Nós temos que colocar as críticas e vamos ter que dar as soluções para os problemas. Né? Não adianta só falar o seguinte: olha aqui, o rio aqui em Itabirito, a mineração contaminou o rio e está desse jeito, mas tá bom, isso aí é muito bonitinho, na rede social é muito bom para você ver, mas o que vai ser feito? Nós vamos desassorear o rio como? Nós vamos arrumar recursos para desassorear como? E o que tem que ser feito? Eu acho que a partir do momento agora, vai começar agora a filtrar. Nós tivemos, eu cheguei numa Câmara Municipal, eu quero lembrar isso, eu cheguei numa Câmara Municipal, quando eu cheguei em Belo Horizonte, tinha radialista, o voto era do radialista. Eu saí do rádio e fui para uma Câmara. Cheguei com coisa de 18, 20 dos 37 vereadores, 18, 20 eram radialistas. O radialista ali fazia a diferença, era o radialista que era votado, aquele que trabalhava. Pouca gente de televisão, mas o rádio dominava a Câmara dos Vereadores. Aí o Collor cismou e falou o seguinte: o Silvio Santos, eu vou ser candidato à presidência da República. Aí o Congresso correu e votou. O radialista, o jornalista e a pessoa de televisão tem que afastar da televisão e tem que ficar 60 dias fora, salvo engano foi isso. Aí veio a reeleição. Na reeleição ficou Alencar da Silveira, reeleito, ficou Zé Lino Souza Barros, ficou na suplência, ficou Eduardo Lima, da Rádio Globo, e todos os candidatos ficaram 4, só 3 reeleitos. Cheguei na Assembleia Legislativa, só um radialista, só Alencar da Silveira Júnior, eleito radialista naquele ano. Então mudou. Em compensação, a bancada evangélica começava a crescer e a bancada de médicos crescia naquela hora, aí vamos colocar em 90, 94. E aí fiquei aqui muitos anos na Câmara, na Assembleia, somente o Alencar de radialista, porque além de ter o meu programa de rádio, eu fazia um trabalho em toda Minas Gerais, um trabalho social que a gente fazia, um trabalho político que a gente fazia com bons projetos que a gente tinha desde aquela hora, quando a gente criou a TV Assembleia, essa TV que hoje eu falo o seguinte: não é a força que tinha antigamente, porque a Assembleia abriu as portas da casa para mostrar o que acontecia. Então a TV Assembleia tinha uma força naquele momento, quando a gente criou há 23 anos atrás, salvo engano, 23 anos atrás. Então era a hora dos radialistas. Aí começou a rede social. Na hora que começou a rede social, chegou na casa João Vitor Xavier, que saiu do rádio e veio para cá. Aí chegou aqui, começou a chegar o pessoal, os outros radialistas, chegou o Bejane de Juiz de Fora, saiu do rádio também e veio para cá. Então eu fiquei aqui como radialista uns 2 ou 3 mandatos sozinho, porque o rádio já não dava voto naquela hora. Quando chegou a rede social e começou a ver o Orkut, o Facebook e a rede social, começou a surgir, porque o pessoal deixava o rádio, mas não perdia o convívio diário que ele tinha com os seus ouvintes. E aí foi essa mudança, começou a surgir, surgiu o Caixa, surgiu o Rafael agora, o Tramonte, começou a surgir e está chegando. Agora o que acontece? Cai o apresentador de televisão, como caiu o Tramonte agora, e entrou a rede social, o influenciador, aquele que faz e transmite, principalmente para uma meninada hoje, que pega o celular. Esse mesmo celular que a meninada, que a mãe hoje pega e fala assim, não cuida mais do seu filho, né? O menino começa a chorar, a primeira coisa que a mãe faz não é: o que está acontecendo, meu filho? Vamos conversar, não. A primeira coisa que ela faz é pega, taca o celular para ele. Isso tem que começar a mudar. Então, quando eu vejo na política essa mudança, nós vamos ver até quando que vai mostrar isso. Será que vai ter volta ou não vai? Eu acho que é uma tecnologia que chegou, que nós vamos ter que aprender a mexer. Então, vejo essa eleição dessa forma, uma eleição que começou na passada, mas nessa que hora foi mais pesado, que a gente teve aí candidatos que não conhecem cidades, mas conseguem entrar
com o telefone celular em todas as cidades. E não faço nenhuma crítica, porque eu acho o seguinte, se a pessoa tem o poder, se tem a condição de transmitir e comunicar, a gente tem que tirar o chapéu, que descobriram uma forma diferenciada, e eu tenho que parabenizar todos aqueles que na rede social mostram porque estão colocando, estão mostrando que o Brasil vai ter jeito, porque a gente tem que começar a mudar. O Brasil tem que começar a mudar e a gente tem que começar a mudar dentro da casa da gente, e a gente está vendo hoje que a gente está começando. O Brasil tem que começar a mudar, nós temos que começar a mudar os nossos costumes, nós temos que fazer alguma coisa. Não pode ficar nessa mesmice que a gente tem hoje, que a gente aguentou até hoje, porque tem os nossos netos que estão chegando aí, os nossos filhos. Então, e por isso eu estou na política até hoje. Eu estou na política até hoje é por causa disso. Eu só estou na política até hoje porque eu faço política porque eu gosto. Eu faço política porque eu gosto do atendimento que eu faço, eu gosto da convivência que eu tenho com os meus amigos, com os meus eleitores. Eu estou na política ainda porque eu acho que eu ainda posso fazer muito com um trabalho que a gente faz, não só aqui, com os exemplos que a gente faz, com os bons projetos que nós tivemos, projetos que já mudaram o costume da população mineira, e tenho certeza que nós temos uma grande contribuição para o Brasil inteiro. Esses projetos, eu queria falar sobre esses projetos. Foram mais de 800 projetos de lei, emendas constitucionais da autoria do senhor. O que o senhor destacaria que é uma vontade do senhor para a próxima legislatura? Eu acho que um trabalho que pode começar dentro das casas legislativas dos municípios. Nós temos que ter uma reforma política, sim. Nós não podemos mais continuar do jeito que está. Nós temos que mostrar para o Congresso que não adianta. Eu acho que está na hora de unificar as eleições. Nós não podemos ter eleição mais de 2 anos, de 2 em 2 anos. Antigamente, quando a gente falava isso, mas é que a eleição nacional vai influenciar na eleição municipal. Peraí. O deputado não pode ter medo mais de perder o cabo eleitoral dele, que é o vereador. O presidente da República, o senador, não pode perder mais o medo de ter o cabo eleitoral dele, que é o deputado estadual, que é o deputado federal. Eu acho que nós temos que parar com isso. Nós temos que começar a pensar o seguinte: a política mudou. Olha aqui, nós tivemos um senador que saiu dessa casa, que é o Cleitinho, que não tinha um prefeito com ele. Ele concorreu com um candidato, que era um candidato do governador Zema, que tinha quantos prefeitos com o Zema, que foi eleito aí no primeiro turno. Ele concorreu com um senador da República numa reeleição que tinha quantos prefeitos, e o Cleitinho não tinha um prefeito. O Cleitinho mostrou a mensagem dele, mostrou as propostas dele e saiu dessa casa aqui e fez esse trabalho que começou aqui dentro. E por falar nessa casa, nós temos que tirar o chapéu. Eu trabalho e eu tenho um exercício de um mandato em uma Assembleia Legislativa, que é uma Assembleia exemplar. Porque quando a Assembleia vai bem, o nosso mandato vai bem. Nós tivemos a menor renovação na história das Assembleias. Nós tivemos a menor renovação do Brasil. Olha só, é só lembrar. Por que isso? Porque a Assembleia está bem. A Assembleia foi bem avaliada pela população. A Assembleia não deixou o governador Zema aumentar o IPVA num momento de crise. Foi a Assembleia que não deixou. A Assembleia dividiu o dinheiro das mineradoras lá, da Vale, para todos os municípios. Foi a Assembleia, porque se fosse depender do governador não tinha acontecido. A Assembleia fez o papel dela. A Assembleia mostrou que a gente fez a diferença. Então, quando eu vejo e falo, misturando tudo aqui, eu vejo o seguinte: nós vamos ter as políticas diferenciadas. Nós estamos tendo uma política diferenciada e daqui para frente vai ser totalmente diferente. E quando a gente fala por que está na política ainda, porque eu acho que a gente pode fazer muito mais. Eu tenho certeza absoluta que a gente pode ainda. O que a gente vai fazer no futuro? Vai fazer bons projetos, vamos trazer boas ideias, como a gente trouxe da ficha limpa. A primeira ficha limpa do Brasil saiu da Assembleia de Minas. Ninguém falava em ficha limpa. Para trabalhar no governo, tem que ter ficha limpa. Para trabalhar no governo, tem que ter ficha limpa, como tem que ser para ser candidato. E saiu da Assembleia de Minas Gerais. Foi exemplo para a Câmara Federal e hoje está na Câmara Federal.
A lei antifumo nossa constitucional saiu daqui, do deputado Alencar e várias outras. Então, são projetos que deu a condição e pegou um amparo nacional nisso aí. E para a gente finalizar, como é que deve ser o posicionamento do senhor em relação ao governador reeleito, Romeu Zema? Eu acho que nós vamos ajudar, como eu ajudei até hoje. Eu acho que a Assembleia ajudou tudo que a Assembleia precisou. Tudo que o governador precisou da Assembleia, nós fizemos. Nós demos toda a condição para o governador. Ah, mas teve pauta, peraí, ó. Tudo que colocou para ser votado, tudo que colocou para ajudar o governo, nós votamos. A minha posição vai ser e sempre será a favor do povo mineiro. Eu tenho um bom relacionamento, sim, com os secretários, eu tenho um bom relacionamento, sim. Faço críticas ao governador, fiz críticas ao governador e vou continuar fazendo, para de repente corrigir. Quando a gente pegou lá no início, ele falou o seguinte: eu não vou usar avião, e eu usou avião. Eu não vou nomear secretário, não vou deixar secretário estar nomeado em conselhos. Pô, eu vou ajudar ele, vou fazer um projeto que não vai permitir. E ele vetou o projeto e eu fiz o seguinte: ele me ligou e falou assim: pelo amor de Deus, Alencar, eu não consigo nomear. Então, por que ele falou? Por que prometeu várias coisas que não podia cumprir? Então, são essas foram as críticas que eu fiz no governo. Mas sempre que precisou do meu voto favorável, eu dei o voto favorável. E daqui para frente, eu tenho certeza do seguinte: vai ser a melhor convivência possível que nós temos que ter. Nós não estamos aqui para fazer oposição ao governo de Minas, nós estamos a população mineira, nós estamos aqui para criticar, para ajudar e para somar com o governo, para fazer uma política de resultado. O que me traz de volta para a Assembleia é a posição independente que eu sempre tive, uma posição de trabalho. Brinco muito, mas na hora de falar sério, a gente fala sério, a gente faz um trabalho sério aqui dentro. Senão, esses anos todos, não tenho 30, mas tem 34 anos de política, gente. 34 anos na vida pública não é fácil, não. Mais de 20 tem que dar resultado, né, gente? Mais de 20. Aqui na Assembleia é só 7 vezes 4, quando dá? Não, tem 24 de Parlamento Mineiro, né? 7 mandatos. 28. Ah, tá vendo? Fugiu da escola na aula de matemática. Não. E na oportunidade, eu quero também agradecer a todos os meus eleitores, agradecer aos meus torcedores do América e lembrar que o nosso time continua com o meu mandato cada vez melhor. Muito obrigada, deputado. Uma boa sorte para o senhor aí, um bom 8º mandato aqui na Assembleia Legislativa. Nós continuamos ouvindo, então, os deputados reeleitos e os eleitos. Aqui você conhece um pouquinho sobre eles e o perfil da nossa 20ª legislatura, que começa no ano que vem. Obrigada, continue com a gente. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.